Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o professor Ronald do Instituto Teológico Metanoem. Obrigado por estar aí. Nós estaremos hoje meditando na lição número 6 da revista Batalha Espiritual da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal e assim você receberá as notificações quando for lançado, tá? As próximas lições. Então vamos lá, a lição número 6 de hoje: quem domina a sua mente, né? O nosso texto áureo está em Filipenses 2, versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a nossa verdade aplicada diz: os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto e que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Nosso texto de referência está em Filipenses 4, versículos 4 ao 9. Por favor, leia aí com calma em sua casa, que eu já vou para os objetivos. Temos 3 objetivos. Primeiro, explicar a epístola aos Filipenses. Depois, conceituar a palavra mente no contexto bíblico e expor o conceito da expressão a mente de Cristo. Vamos para a introdução. Quem nasceu de novo é uma nova criatura, e assim a vida cristã deve ser norteada pelo Espírito Santo. Faremos uma introspectiva sobre a nossa vida. Realmente Jesus é o Senhor do nosso pensamento? Tá, vamos pensar um pouco nisso, tá? Nesta oportunidade, tá? Vamos entender, né? Vamos nos questionar a nós mesmos, ok? Vamos ver sobre a epístola aos Filipenses na primeira parte, sobre a doutrina, relacionamento e o ensino. Sobre a epístola aos Filipenses, tá? É importante que nós notemos, né, que esta epístola, tá, de Paulo aos Filipenses, né? Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. E é interessante porque Paulo esteve lá na ocasião da segunda viagem e fundou, né? Paulo funda a primeira igreja europeia. E esta cidade, tá? Ela é uma das principais de toda aquela região. E o que nós queremos dizer com isso? É que ela tem poder de influência. E Paulo funda a igreja de uma forma estratégica nesta cidade para influenciar toda a região. A epístola foi escrita 10 anos depois, mais ou menos, cerca de 62 ou 63 depois de Cristo. Bom, a doutrina, tá? O que se trata no temário, né, desse livro, dessa epístola, tá, aos Filipenses. Um dos propósitos está vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo. Então, você vê que o apóstolo ele estima muito, né, aos irmãos de Filipos, tá? Ele tem um apreço todo especial, porque ele disse que os irmãos de Filipos foram uma das poucas igrejas que se comunicaram com ele quando estava em necessidade, enviando, né, suas ofertas, né, não só uma, mas várias vezes, para suprir a necessidade dele. Então ele tem uma lembrança boa, tá, desta igreja. Paulo se direciona também dentro da epístola a tratar de assuntos emocionais que afetam a vida espiritual de forma negativa, tá? Paulo então não vai discutir nesta epístola algumas questões doutrinárias, tá? Algumas questões, né, da teologia sistemática, mas ele vai colocar um assunto prático sobre o relacionamento cristão. O relacionamento. Havia entre os filipenses alguns problemas de falta de unidade e harmonia em relacionamentos. Então, o principal foco, tá, nesta epístola de Paulo é este, tá?
Eu acho muito importante isto, porque eles estão já convictos da sua teologia, tá? Da sua doutrina teológica, só que Paulo ele vai um pouco mais adiante. Às vezes nós conhecemos, né, as definições teológicas, mas às vezes ainda não amadurecemos emocionalmente, tá? E Paulo vai falar disto aqui em relação à carta aos Filipenses. Estes fatores entre unidade e harmonia, né, devem ter por base a humildade e o exemplo de Cristo. Veja o que ele diz: o mesmo sentimento, né? Nossa tradução pode ser a mesma atitude, ou o mesmo modo de pensar, ou a mesma direção do pensamento, né? Que houve também em Cristo Jesus. Então veja que Paulo está dizendo que ele deseja, né, que este sentimento, atitude, forma de pensar e na direção que Cristo pensava, também eles deveriam ter, para que houvesse unidade e harmonia. Isso é muito importante, nós vamos ver isso aqui nesta epístola. E o ensino, né, como nós já dissemos, é uma epístola prática. O sentimento de gozo e regocijo dominam os crentes de Filipos como resultado do sentir o que Cristo sente. Olha, veja que o sentir, tá, não é algo bem no automático, né? Eles vão sentir gozo, alegria, regocijo, né? Porque é o resultado de sentir o que Cristo sente. A palavra phroneo, tá, é sentimento, essencialmente equivale à opinião pessoal que se desenvolve em ação. Aquela opinião pessoal que se manifesta, tá, numa atitude. O apóstolo Paulo está dizendo: se vocês querem ter, tá, gozo, regocijo, né, igual aos irmãos em Filipos, tá, os irmãos crentes de Filipos, né, sintam também, né, este sentimento que se transforma em atitude de forma positiva. Na parte 2 diz sobre a mente no contexto bíblico. A mente como faculdade psicológica, estaremos vendo, a mente como forma de pensar e a mente como espírito, tá? Ou o espírito como mente e o coração também como mente. Sobre a mente no contexto bíblico, há diversos termos na Bíblia, nas línguas originais da Bíblia, para a mente e seus derivados. Então, cada termo apresenta diferenças sutis, mas significativas, tá? É aí que nós vamos pensar. A mente como faculdade psicológica. A palavrinha, o termo nous, tá, no grego, que é mente, ela pode ser traduzido, né? Nous, como mente, entendimento, intelecto, sentido, pensamento, faculdade de raciocínio. Tá? Então, aqui esse termo, nous, tá? Uma das definições é faculdade de raciocinar. Ou seja, uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. É interessante, dentro deste contexto que nós estamos falando, da definição da mente, né, do nous, tá? É importante você perceber, tá, que a nossa mente ela tem 6 faculdades, tá? Uma dessas faculdades é o de raciocinar, tá? Então nós temos a faculdade da razão, da memória, da percepção, da força da vontade, da intuição e da imaginação. Essas são as faculdades da mente, tá? Então uma das faculdades da mente é esta capacidade de raciocinar. E esse raciocínio vai envolver a compreensão, a análise dos pensamentos e, consequentemente, uma decisão. Então, como funciona isso? A nossa mente, né, recebe informações, dados que usa para pensar e decidir.
Então Paulo, né, ele está nos colocando sobre o cuidado que devemos ter quando nós recebemos informações ou nós adquirimos informações. Veja em 2 Coríntios 11, versículo 3, que diz: receio que, né, a mente de vocês seja corrompida, ou seja, a nossa mente, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de compreender, de raciocinar, pode ser corrompida se nós colhemos informações, tá? Dados, né, que nos façam corromper esses pensamentos. Veja, Romanos 7, 25 diz: de modo que com a mente, está falando da mente regenerada, tá? Eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, ou seja, a pessoa que não nasceu de novo, não regenerada, sou escravo da lei do pecado. Tá? Fique claro, meus amados, que no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, Paulo, ele usa duas situações. Diz: se eu não fosse crente e se eu fosse crente. Ou seja, se eu fosse uma pessoa, tá, não regenerado ou uma pessoa regenerada. Diz: se eu sou uma pessoa regenerada, eu sou escravo da lei de Deus. Se eu sou uma pessoa não regenerada, tá, eu sou escravo da lei do pecado. Veja que isso está colocando em relação à mente. Ele está dizendo que conceitos, né, que informações foi jogado na nossa mente, tá, enquanto nós não somos regenerados, quando nós não nascemos de novo, tá, isto influencia na nossa forma de interpretar, de raciocinar a vida. Eu coloquei a foto aí de um elefante, né? É interessante quando nós pensamos no elefante, porque este elefante que está preso, né, aí é uma corrente, tá? Nós sabemos que esse elefante, se ele pensasse, né, e olhasse para essas correntes raciocinando, ela simplesmente, ou ele, o elefante, puxaria a pata, né, e estava livre, porque ela ou ele, tá, esse elefante tem força para isso. Mas como quando era criança ainda amarraram ele, né, a uma estaca, e ela na época não tinha forças, e ela cresceu assim, amarrada nessa estaca, ou ele, nesse elefante, cresceu. Então ele agora está convencido de que ele não tem força, mesmo que ele já cresceu, mesmo que desenvolveu, mesmo que tem potencial, mas ele não sabe do seu potencial, porque foi colocado na mente dele que ele é fraco e não pode. Eu quero que você perceba isto, eu quero que você entenda que as pessoas, né, que não nasceram de novo, às vezes pensam que não podem, né, abandonar o pecado, pensam que não vão vencer o vício, pensam que não vão conseguir algumas coisas, né? Por quê? Porque estão interpretando a vida do ponto de vista de não regenerado, tá? Então aí que vem a necessidade de ter uma mente regenerada. A mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar, né? Nós temos a mente carnal, que é cheia de orgulho, e a mente de Cristo, tá? Que ela é uma mente humilde, tá? O oposto do orgulho. Então a nossa mente não regenerada agora, tá, tem motivações. Essa é a forma de pensar. Que motivações mexe, tá, impulsiona esta forma de pensar? Tem a mente não regenerada, tem motivações erradas e gera uma interpretação totalmente diferente da mente regenerada, tá? Então aqui nós estamos falando da maneira de, ou a forma de pensar, as motivações, tá? Quando falamos de mente, também entendamos das motivações que nos levam a pensar sobre um determinado assunto. Também é colocado o termo espírito, pneuma, é usado metaforicamente como modo de ser,
atitude, forma de pensar. Então, neste termo espírito, aqui já se manifesta uma questão de atitude, tá? Aí seria, é uma atitude de ser que reflete a forma de como uma pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Então, quando eu falo assim de espírito, tá, em determinados versículos da Bíblia, ela estará refletindo, tá, um comportamento, uma atitude da pessoa que está tendo um pensamento acerca de um assunto. Vamos dar um exemplo que fica mais claro. Veja Atos capítulo 17, versículo 16, eu coloquei em duas versões, Nova Versão Internacional e Almeida Corrigida Fiel. Na NVI diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Agora perceba que na Almeida Corrigida Fiel diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Então você percebe que aqui, quando está falando de espírito, tá, ele está falando, né, que a forma de pensar de Paulo neste momento diante da idolatria de Atenas, né, cria uma atitude de indignação. Então o termo espírito às vezes é colocado em relação à mente, já manifestando uma atitude, tá bom? Bom, coração. O coração aparece em toda a Bíblia como centro da vida física, espiritual e mental. É a questão de emotiva, né? É um processo emocional, e volitiva, um processo de decisão, como se pensasse por si próprio. Ou seja, em sentido metafórico, como fonte de vida mental, ou seja, fonte de vida psicológica. Interessante quando a Bíblia coloca o coração, porque há momentos que o coração parece que pensa por si próprio, né? E ele nos vence, tá? Entre a questão racional e emocional. Há momentos, né, que o coração, né, o sentimento, tá? Ela sobrepõe a razão. Por isso o sábio Salomão em Provérbios 4:23 disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja, Salomão, né? Salomão, né? Ele está tratando aqui de uma questão de que, voltando um pouco atrás, que informações você tem colhido, tá? Que informações você tem colocado na tua cabeça, eles vão criar um padrão de pensamento. Eles vão criar uma forma de mapa para guiar as tuas decisões, tá? Então essas informações se tornam o que é chamado tecnicamente de paradigmas. E quando você vai obter agora novas informações, né, ou ter algumas experiências, esses paradigmas se tornam como se fossem lentes de interpretação. Então aí tem que se ter o cuidado, quando Salomão disse: cuidado com teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque as nossas informações da vida que colhemos, seja por experiência, seja por leitura, tá? Isto se torna forma de interpretação. E assim nós decidimos algumas questões, né, questão volitiva, mais por emoção do que por raciocínio lógico. Por isso que Paulo está preocupado, tá, com a mente daqueles cristãos de Filipos. Então vamos entender melhor agora a questão mente de Cristo, sentimento de alegria, nossa gratidão a Deus e a paz de Deus. Sobre a mente de Cristo, o sentimento de alegria e comunhão deve prevalecer na vida do cristão. Então, como é que eu vou fazer? Tá, aqui vem a questão. Como é que eu vou fazer para que a minha vida, tá, ou na minha vida prevaleça a alegria e a comunhão com Cristo? Primeiro, o sentimento de alegria. Diz: regozijai-vos sempre no Senhor. O Senhor Jesus,
é fonte inesgotável de gozo e de alegria. Regozijar-se no Senhor, mesmo em meio a tempestades, e se alegrar, não dependendo das circunstâncias que estejamos passando, mas sim depender de que o Senhor diz. Aí está a questão. Quando Paulo disse regozijai-vos sempre, ele disse no Senhor, ou seja, naquilo que o Senhor disse. As circunstâncias que você esteja passando neste momento, talvez não são para você se alegrar, como diz assim, não, a início, né, não te causam alegria, às vezes te causam o contrário, tá? Tristeza, expectação, né? Parece que uma tribulação do momento, mas você deve aprender, tá, a pegar as tuas emoções que estão lá embaixo, nivelar com a palavra, ou seja, com a tua fé. Isso é importantíssimo, porque a vida, tá, a nossa vida, como somos seres humanos, às vezes nos dá uma pancada que abaixa as nossas emoções. E o que eu vou fazer? Vou pegar a palavra e vou puxar pela palavra a minha emoção que está lá embaixo para o nível da palavra, do que assim diz o Senhor, porque a minha alegria está no Senhor, ou seja, na sua palavra. Veja o sentimento de alegria. Seja a vossa equidade notória. Diz respeito a tratar o próximo com compreensão, moderação, imparcialidade, ou seja, compreender, tá? Compreender a estrutura individual da pessoa, tá? Isso é importante. Quando Paulo disse seja a vossa equidade notória, tá? Equidade, ele está falando justamente da capacidade de compreender as pessoas, tá? De forma que eles tenham, tá? Uma atividade, né? Assim, diante de nós, tá? Compreensível, tá? Muitas vezes nós agimos de uma forma errada, né? Kennedy Blanchard disse assim: nada há mais desigual do que tratar todos de maneira igual. Isso é uma frase de Kennedy Blanchard, tá? Ou seja, quando eu falo de equidade, eu vou tentar tratar as pessoas de sua forma estrutural individual. Compreender as pessoas de forma individual e não tentar tratar ou interpretar as pessoas de uma forma linear, tá? Todo mundo por igual. Por quê? Porque cada pessoa tem uma estrutura. Então isso que Paulo está dizendo, seja a vossa equidade notória. Equidade justamente é isto, compreender as pessoas na sua forma de estrutura individual particular, ok? O sentimento de alegria. Filipenses 4:5 diz: perto está o Senhor. Tá? Esse perto diz respeito à vinda, tá? Se você ler o contexto, né? É a vinda que o Senhor, tá? Está próximo. A vinda do Senhor está próxima, e isso nos inspira a essa moderação e a motivação, ok? Bom, agora disse, irmãos, olha só como é que você vai fazer, tá? Como é que você vai fazer, né? Para você ter um sentimento positivo, um sentimento de alegria. Irmãos, diz, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, o que? Pensem nestas coisas, tá? O apóstolo, então, ele nos dá uma dica, tá? Se você quer, né, ter sempre um sentimento de alegria, se você quer, tá? Sempre, né, estar bem
coloque na tua mente coisas verdadeiras, nobres, puras, amáveis, corretas, de boa fama, pensamentos excelentes, pensamentos que sejam dignos de louvor. Tá? Então, isto aqui é importantíssimo. Tá? As pessoas acham que vão ter alegria, né? Só de uma forma assim, no automático. Tá? E Paulo está dizendo, não. Você aceitou Jesus? Temos uma alegria inicial? Temos. Só que isso precisa ser conservado. Porque quando aceitamos Jesus, assim, na experiência de aceitar Jesus, a nossa alegria vem porque nós entramos num mundo novo, enxergamos algumas coisas belas. Mas quem já aceitou Jesus há um tempo sabe que a vida cristã traz problemas também, tem problemas, cristão passa problemas. E Paulo está dizendo para vocês terem sucesso na vida espiritual, na vida cristã, na vida em geral, coloquem na mente de vocês pensamentos verdadeiros e nobres. Nossa gratidão a Deus. Os filipenses estavam sendo perseguidos e Paulo estava na prisão, mas estavam se regozijando. Você percebe? Tá? Ou seja, ambos, tá? Tanto os filipenses quanto Paulo, estavam pensando acerca da situação com a mente de Cristo. Sabiam que a vitória é certa. Todos os santos lhes enviavam saudações, disse Paulo, especialmente os que estão no palácio de César. Veja que Paulo está na prisão, tá? E ele está alegre, por quê? Porque ele interpretou a situação de forma positiva. Ele disse, estou na prisão e tem soldados e tem pessoas da casa de César aqui, e então esta é uma oportunidade que eu não teria de outra forma de alcançar essas pessoas com o Evangelho, e levo o Evangelho para elas e estas pessoas se convertem. Então aprende a interpretar a vida de forma positiva. A paz de Deus, noema é um pensamento ou mente, no grego, tá? Diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões. Nossa mente pode se corromper, endurecer, ou seja, ter paradigmas errados, perder toda a visão. Quando pensamos com a mente de Cristo, a paz que sobrepuja a todo entendimento, então nos guarda. Filipenses 4, 6, 7 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Depois de apresentar seus pedidos a Deus, vai acontecer o quê? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, a questão emocional ele está tratando. Nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade refletem o que há em nosso coração. E isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Ou seja, as nossas reações emocionais têm muito a ver com aquilo que nós colocamos na nossa mente. Que informações você coloca na tua mente, isso influenciará que emoções você vai ter. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa escola dominical. Desculpem aí o barulho na parte final, veio uma tempestade de chuva aqui. Até mais, Deus te abençoe. Uma excelente escola dominical para você. E não esqueça de você se inscrever em nosso canal. Tá? Nós explicamos a Epístola aos Filipenses, conceituamos a palavra mente e expomos o conceito expressão mente de Cristo.